A mecânica de fluidos é uma disciplina que está contida numa área da física, que é a física dos meios contínuos. Isto quer dizer que, quando estudarmos os fluidos, vamos fazê-lo considerando que estes se comportam como meios contínuos. Podemos nos perguntar se este tratamento é legítimo ou não, porque nós sabemos que a matéria é constituída por átomos, por moléculas, e que entre esses átomos e moléculas existe espaço vazio. Portanto, se nós tivermos um microscópio muito potente, se estivermos a olhar para um material a uma escala suficientemente pequena, o que nós vamos ver são as partículas individuais que constituem o material. Esta visão não pode ser considerada de maneira nenhuma a visão de um meio contínuo. A chave para resolver este problema é que estas descontinuidades são apenas manifestadas precisamente a esta escala microscópica. Vamos tentar encontrar uma escala em que estas descontinuidades sejam desprezáveis. Nessa escala, o que nós vamos ver não são as partículas individuais, mas elas vão estar indistinguíveis umas das outras. E já vamos considerar os meios como contínuos. Então vamos centrar-nos agora precisamente no conceito de separação intermolecular, ou seja, a separação entre as moléculas do material. Se nós dissermos que m é a massa molar da nossa substância, ou seja, a massa de uma mole dessa substância, ρ vai ser a densidade da nossa substância. Com estas duas quantidades podemos, se dividirmos a massa pela densidade, temos o volume ocupado por uma mole da nossa substância. A massa a dividir por densidade dá-nos o volume. Nós não queremos o volume ocupado por uma mole, nós queremos o volume ocupado por uma molécula. Para isso usamos a constante de Avogadro, que nos dá o número de partículas, neste caso moléculas, contidas numa mole. Então, o volume ocupado por uma molécula, V, vai ser igual ao volume ocupado por uma mole de moléculas dividir pelo número de moléculas numa mole. E pronto, já temos o volume ocupado por uma molécula. Se considerarmos que essa molécula está enclausurada num pequeno volume cúbico, a distância até à molécula vizinha será simplesmente a raiz cúbica desse volume. Ou seja, a distância intermolecular, L, vai ser simplesmente m sobre ρNA, contado a 1/3. Para termos uma ideia da escala desta distância, podemos ver o exemplo para o ferro, a água e o ar. Temos que em nanómetros esta distância intermolecular para o ferro é de 0,23 nanómetros, para a água são 0,31 e para o ar são 3,4 nanómetros. Portanto, vemos que, como seria de esperar, para os sólidos a distância entre as moléculas é inferior do que para os líquidos e para os gases. Então, vamos agora considerar que estamos a estudar um volume que é 10 vezes o volume ocupado por uma molécula. Temos aqui este volume e neste volume 10 vezes V, neste volume estarão em média 10 moléculas lá dentro. Não nos podemos esquecer que as moléculas num material estão em constante movimento.
E devido a esse movimento vamos ter moléculas que estão fora do volume a entrar e moléculas que estavam dentro do volume a sair. Isso causa problemas para a definição da densidade do nosso material, porque a densidade vai ser proporcional ao número de moléculas dentro do nosso volume. Portanto, se uma molécula entrar para o nosso volume, tínhamos 10 moléculas, passamos a ter 11. A variação relativa do número de moléculas, que é 1 sobre 10, vai ser 10%. Isto é uma variação muito significativa e que não nos deixa definir a densidade com precisão suficiente. Se nós tivermos um gráfico de densidade em função do tempo, a densidade teria, no início tínhamos 10 moléculas, depois entra uma molécula, ela dá um salto, tem uma descontinuidade e esta descontinuidade não nos deixa definir com precisão suficiente a densidade. Mas, se considerarmos agora um volume 100 vezes L ao cubo, se entrar uma molécula para o nosso volume, a nossa variação relativa do número de moléculas ou da densidade vai ser apenas 1 em 100, ou seja, 1%. Nosso objetivo agora é definir qual é a precisão a partir da qual consideramos que a nossa variação relativa do número de moléculas, a densidade, é desprezável, ou seja, quando a densidade se mantém constante. Podemos usar vários critérios para definir essa precisão. Será que uma variação de 0,1% na densidade vai afetar os nossos cálculos? Será que os nossos instrumentos de medida são sensíveis o suficientes para medir variações inferiores a 1% ou 0,5%? Tudo isso tem que ser levado em conta. Então, vamos considerar que a nossa precisão máxima é epsilon. Para variações relativas menores ou iguais a epsilon, o nosso número de moléculas e a densidade é, para todos os efeitos, constante. Ora, o número de moléculas num volume segue uma distribuição de Poisson. A distribuição de Poisson tem um desvio padrão, ΔN, dado por raiz de n. Portanto, é só substituir raiz de n, onde está ΔN, e obtemos raiz de n sobre n, menor ou igual que epsilon, ou seja, n maior ou igual que epsilon levantado a menos 2. Então, se uma molécula ocupa um volume V, que já determinamos há pouco, n moléculas vão ocupar um volume n vezes V. Portanto, o volume que temos que considerar vai ser dado por, vamos chamar-lhe volume micro, vai ser dado no limite em que tomamos a igualdade por epsilon levantado a menos 2 vezes o volume de uma molécula vezes V. Tomando a raiz cúbica, para obtermos uma separação, vamos chamar-lhe separação micro, tiramos a raiz cúbica e obtemos epsilon levantado a menos 2 terços vezes L. Esta é a escala a partir da qual não conseguimos medir ou não temos sensibilidade para as variações na densidade vindas da entrada ou saída de moléculas do nosso volume de estudo. Alguns valores típicos para esta quantidade podemos ver que são, outra vez para o caso do ferro, da água e do ar,
Para o ferro são 5 nanómetros, 6,7 nanómetros para a água e 73 nanómetros para o ar. Números superiores à separação intermolecular, mas ainda na escala do nanômetro. Agora que já temos uma escala macroscópica para definir a densidade, falta-nos garantir que esta se comporta como uma grandeza contínua, com variações suaves ao longo do espaço. Para isso, vai ser necessário que a densidade não varie significativamente entre dois volumes microscópicos contíguos. Então, se considerarmos que uma distância típica para a variação significativa da densidade e a designarmos por L, a variação relativa da densidade num comprimento microscópico, L micro, vai ser L micro sobre L. Esta expressão é bastante semelhante à que já tínhamos há pouco para o número de partículas. Portanto, a nossa condição é que L micro sobre L seja menor ou igual a epsilon. Que epsilon é a nossa precisão máxima. Portanto, temos então que L tem que ser maior ou igual a 1 sobre epsilon vezes L micro. Esta quantidade podemos definir como L macro. Então, qualquer variação significativa da densidade deve ocorrer ao longo de distâncias L superiores a L macro. Se isto não se verificar, a nossa descrição contínua do meio quebra. Então, por exemplo, a espessura de uma interface entre dois materiais diferentes é da ordem da separação intermolecular do nosso L. L é inferior a L macro. Portanto, segundo esta descrição, não podemos considerar este caso como um caso contínuo, ou seja, vai haver uma descontinuidade quando passamos de um material para o outro, que é o que faz sentido. Para finalizar, podemos ver os valores correspondentes de L macro para o caso do ferro, a água e o ar. Agora passamos para a escala dos micrómetros. Para o ferro temos 0,5 micrómetros, 0,7 para a água e 7,3 para o ar. Conseguimos então arranjar uma escala a partir da qual podemos tratar os nossos meios como contínuos, sem nos preocupar com as descontinuidades microscópicas, e é com esta visão que vamos estudar os fluidos. Espero que tenham gostado e vemos no próximo vídeo.